E aí Jesus liberta e fala para o homem que o critica: você não tiraria o seu boi para beber no sábado? Por que eu não livraria essa filha de Abraão que estava no cativeiro, presa por Satanás há Olha, 18 anos? Jesus fala com todas as letras. Presa por Satanás há 18 anos. Então, era um espírito imundo prendendo o corpo daquela mulher. e poderia ter vindo de gerações passadas. Também poderia. Eu Poderia. queria fazer, pastor, Você, num dos seus vídeos na internet, conta uma história prática de uma moça que era filha de um vendedor, de um distribuidor de cerveja do Nordeste. Sim. Você pode nos contar essa história para as pessoas entenderem como, quando o pai quebra um princípio espiritual de como foi o pai dela, Aham. passa para a filha. E a filha teve nada ia certo na vida dela. Você conta essa história, impactou muito essa história que você contou. Isso. Você lembra-se dessa história? Lembro de tudo. Minha Pronto. cabeça é boa. Eu vou falar para você, daqui para baixo tem alguma dificuldade. Eu já tive muitas quedas, muitas lesões no corpo, estou fazendo tratamento de célula-tronco no quadril, lesões nas mãos, no braço, por artrite, mas daqui para cima funciona Essa tudo. história marcou Glória a muito e Deus. gostava que a contasse aqui, porque é uma história verídica que aconteceu nos seus atendimentos. Vou contar. Uma família no Nordeste, maior distribuidora de Antártica do Nordeste. Uma filha estuprada no Nordeste. Essa filha foi estuprada por vários homens. Foi uma coisa horrorosa. Ela baixou ao hospital, teve enferma. Quando ela saiu, ela estava traumatizada. Os pais resolveram mandá-la para os Estados Unidos, porque muita violência no Brasil e a menina ficou envergonhada na cidade por tudo que aconteceu, saiu em jornal, tudo. Aí ela foi mandada para os Estados Unidos. Foi para a cidade de Atlanta, no estado da Georgia, nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, todo mundo sabe que há uma legislação de trânsito muito boa e há uma fiscalização de trânsito muito boa. O trânsito é fiscalizado por radares. Se uma pessoa ultrapassa um sinal de velocidade, daqui a pouco encosta uma patrulha da polícia, porque o radar viu e já comunicou a patrulha mais perto. Então, por isso, o trânsito lá é bom, né? Você dificilmente vê acidentes graves. Essa moça, em 2 anos, em Atlanta, sofreu, acho que 16 ou 17 acidentes de carro. Né? Meu Deus. E aí, ela é uma perseguição de acidentes. Aí, essa moça foi internada no hospital, no último acidente que sofreu, e um casal de pastores que fazia capelania hospitalar conheceu a moça no hospital, soube da história do estupro, soube dos acidentes, ficou com muita misericórdia dela. E nos Estados Unidos ela estava morando numa república. República é uma casa coletiva de moças, né? Eles não tinham famílias lá e não queria deixar ela sozinha, porque ela tinha trauma por tudo que tinha acontecido. Então ela morava com outras moças num apartamento. Aí eles ficaram com misericórdia e levaram ela para a casa deles. Eles tinham uma casa muito grande, tinham um terraço, tinham um andar em cima. E 3, 4 dias depois que ela estava na casa deles, eles acordam com os gritos dela. Aos gritos lá naquele quarto. Subiu, o casal subiu, apavorado, achando que tinha acontecido alguma coisa, entrou alguém. E ela estava, ela mesma, se esganando, ela estava com a mão na garganta, Meu com um Deus. pão de língua de fora, toda roxa já, ela estava morrendo por asfixia, porque o demônio estava usando a mão dela para trancar o pescoço dela. Como eles entendiam de libertação, mandaram embora o demônio, soltou a garganta, em prantos ela estava, coitada, estava quase morrendo, aí ligaram para a família dela, no Brasil, né, para ir buscar a moça, porque não dava para ficar mais. E eu estava na Georgia, eu estava lá em Atlanta ministrando um seminário, e a família dela me conhecia, a tia dela me conhecia, liga para mim, pede pelo amor de Deus para ir lá na casa para dar uma atenção para a moça, e eu fui. E aí comecei a conversar com ela, procurando saber a causa de tudo isso, porque o demônio só entra por uma porta aberta. O demônio não entra se o homem não abrir uma porta, né? Ou é pecado pessoal, lei da responsabilidade, ou é uma herança espiritual. E aquela moça, por tudo que eu conversei com ela, não tinha dado nenhuma oportunidade para Satanás. Foi criada bonitinha, certinha, era virgem até o dia do estupro, não tinha vida sexual, não bebia, não ia para balada, vida arrumadinha, arrumadinha. Aí eu falei, Deus, só o Senhor que vai poder me ajudar. Era o começo do meu ministério. Hoje eu já saberia que tinha uma herança, já ia perguntar como é a sua família. Mas naquele tempo eu não sabia e eu falei, vai me falando da sua história, vai me contando. E ela contou
que a família era a maior distribuidora de Antártica do Nordeste. Naquela hora, acendeu uma luz na minha cabeça. O Espírito Santo começou a falar comigo. Você tem noção quantos homens embriagados pela bebida que a família dela distribui espancaram mulheres, esganaram É mulheres, forte, Meu é Deus. forte esta até história. mataram mulheres? Você tem noção quantas pessoas com a bebida que a família dela produz num trânsito, dentro de um carro, bateram de frente com uma família que nem bebia e matou todo mundo no outro carro porque ele estava embriagado? Você tem noção de quantos homens embriagados com a bebida que a família dela distribui estupraram pessoas? Hoje eu tenho, sabe por quê? Porque eu implantei um plano de segurança na cidade de Resende, eu fiz o diagnóstico do crime fazendo estatística e descobri que o estupro tem um gatilho, é o álcool. O acidente tem um gatilho, é o álcool. A violência doméstica tem um gatilho, é o álcool, né? E aí Deus falou comigo, ela está sofrendo por herança espiritual. Nossa. Foi uma das primeiras revelações que Deus me deu. Por quê? Porque visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. Não é dos pais nos pais, é dos pais nos filhos. É a outra geração que sofre a consequência. Aí a pessoa fala assim, mas eu não tenho nada com isso, eu nunca vendi bebida. Pois é, mas você é filho de quem vendeu. E o filho é herdeiro. Se ele é filho, ele é herdeiro. A Bíblia fala, sois filhos, logo sois herdeiros. Herda a bênção e herda também. Tudo, a se você é maldição. filha de um homem, Impactou muito essa história, por se isso você é é que me filha de lembrei um todo. homem mau que constrói um patrimônio com roubo, com violência, com tráfico de drogas, e ele faz uma lavagem de dinheiro, compra 15 apartamentos, você vai herdar os 15 apartamentos. Você não precisa ajudar ele a comprar o apartamento, nem ajudar ele a vender droga. Você herda o que ele construiu. O contrário também. O homem é bom, é sério, constrói um patrimônio com trabalho, tem 2 filhos bandidos, quando ele morre, o patrimônio fica para os bandidos. Por quê? Porque a herança não decorre de fazer nada. A herança decorre da legitimidade de ser filho só. A Bíblia fala, sois filhos, logo sois herdeiros. Sois filhos, logo sois herdeiros. E a lei da herança é essa. E ali foi um dos casos que eu entendi a lei da herança, a história dessa moça. Aí oramos, fizemos pedido perdão a Deus pelos pecados desses pais, dos avós. Na verdade, começou com os avós, a venda da bebida alcoólica. E eu comecei a olhar para as histórias familiares. E muitas histórias chegaram. Por isso que a Bíblia fala, o que eu te falei primeiro, é pela prática que você vai discernir bem e mal. Pela prática eu fui aprendendo. Exatamente. Pela prática eu fui vendo caso a caso. Aquela moça não tinha responsabilidade, era convertida, era filha de Deus, estava sofrendo tudo aquilo. Como sofreu o bebê de Davi, que foi morto com 8 dias. Por quê? Porque o pai matou e adulterou. Né? Essas são as heranças. Então, o que a gente pode dizer? Que muita coisa que o cristão que está ali, vive uma vida de arrependimento, vive uma vida de confissão, uma vida mais reta, né? Se caiu, a gente vai cair, vai cometer pecado, a gente levanta rapidamente, né? Arrepende e mantém aquela vida mais reta, não bebe, né? Não frequenta esses ambientes do mundo, mas a vida não prospera, tem alguma coisa ali, isso pode ser essas heranças. Pode E ser tudo, verdade. né? Se os pais mataram, abortaram, Isso, roubaram, sim, vícios, idolatria, que a senhora falou aquela sim. vez É. na live, porque muitas vezes eu não conheço a história do meu avô, eu não conheço a história do meu bisavô, mas eu posso estar carregando tudo isso. Hoje nem precisa conhecer. Antigamente eu fazia o que eu chamava de mapeamento. Vamos procurar saber como foram seus pais, seus avós, seus bisavós. Hoje não precisa, pelos sintomas que você carrega, você identifica as heranças. O sintoma de falta de paladar, falta de olfato, falta de respiração, levava a concluir que estava com Covid. Corre porque está com Covid, né? E o Covid é o quê? Um vírus microscópico, invisível, que entra no sistema imunológico, mas que gera esses sintomas. Então, pelos sintomas da vida que você tem, das dificuldades que você tem, você vai identificar as heranças que você tem. Pelos E sintomas. aí, através da libertação, Aí, eu vou me libertando dessas maldições nessa hereditárias. reunião que faremos amanhã, já vou chamar a atenção de você que está ouvindo. Se você não se inscreveu, inscreva-se correndo. Ainda temos algumas poucas vagas. Nessa reunião que faremos amanhã, o dia inteiro, eu vou falar sobre herança espiritual. No fim do dia, nós vamos orar renunciando às nossas heranças. Uau.
Vamos romper com essas heranças. Você vai sair dali zero de herança espiritual do mal. Vai sair dali podendo só falar de bênçãos geracionais. Então, não perca a oportunidade, se você puder, ir atrás disso. Ah, pastor, eu já fui numa reunião de quebra de maldição. Não existe quebra de maldição. Não existe nem essa palavra na Bíblia. Eu quebro, eu quebro, eu quebro. Você não quebra nada. Quando você fala, eu quebro a maldição da dificuldade financeira, eu quebro a maldição da doença, você está cuidando de sintomas só. Você não vai pedir remédio para espirro, você vai pedir remédio para gripe, para o vírus da gripe, não é? Não existe quebra, a maldição é que te quebra, na verdade. Você vai fazer confissão de pecados geracionais, e vamos fazer isso amanhã. E muitas pessoas que estarão ali amanhã vão ver a diferença das suas vidas a partir de amanhã. Porque se o que está acontecendo é estado de herança, vai acabar. Vai acabar. E tem doenças que as pessoas buscam diagnóstico, vão em um médico, outro médico, faz raio-x, principalmente da cabeça, né? Eu conheço pessoas que já relataram, Ana, mas já fui em tudo quanto é médico possível, já fiz exame, não tem diagnóstico, sabe? Assim, problema na cabeça, problema neurológico, sabe? Problemas que não sabe de onde vem, assim. E tem histórico na família também de problemas na cabeça e toma remédio para poder só ali anestesiar um pouco, para conseguir viver. Isso pode ser herança